Olá, estamos de volta, estamos começando mais uma edição do CREAPod, o podcast do CREA-PB. E nós, nesse espaço, sempre falamos sobre engenharia, agronomia e geociências. Também conversamos com personalidades que fazem parte desse segmento. E hoje eu vou conversar com Rômulo Polari Filho. Ele é engenheiro civil pela Universidade Federal da Paraíba, também é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da UFPB. Atuou como assessor técnico e diretor de planejamento de programas habitacionais na Prefeitura de João Pessoa e também foi consultor técnico da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, em um projeto conjunto com a FUNASA, aqui na Paraíba. Analista de infraestrutura do Ministério da Integração Nacional, também foi analista judiciário na especialidade de Engenharia Civil no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Além disso, também foi analista judiciário na especialidade de Engenharia Civil no TRE da Paraíba e atualmente é professor de pós-graduação do IBEC, IPOG, SENAI, FIEP e também UNIP, nas áreas de engenharia, de custos e também de planejamento. Além disso, o currículo de Rômulo ainda inclui o fato dele ter sido secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba e atualmente ele é diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, Cinep. Rômulo, seja muito bem-vindo ao CREAPod. Eu queria saber, de início, quando e por que você escolheu a engenharia? Isso é uma... Eu acho que eu faço parte de um grupo seleto de pessoas que conseguiu trabalhar com o que ama, né? Com a engenharia. Então, a engenharia, eu acho que foi uma decisão... Eu queria, na verdade, fazer economia. Eu queria não, assim, eu estava na inércia, né? Meu pai é economista, aqui da cidade. E um grande economista. Um grande economista, não tenha dúvida. Então, é natural do filho ali seguir, né? E eu lembro que eu sempre gostava muito de matemática, que no momento da inscrição lá do nosso vestibular da época, quando era físico o papel, quando a caneta chegou na hora de marcar o X, eu não sei porquê, foi para engenharia, não foi para economia. Tanto que quando cheguei em casa, comuniquei a todos, foi uma surpresa, né? Mas assim, eu não me arrependo, assim, que é um curso apaixonante. E outra coisa, o profissional de engenharia, para qualquer lugar que for trabalhar, assim, é um profissional que é muito desejado, né? Assim, existem concursos da carreira financeira, por exemplo, de banco central, analista de banco central, esse tipo de coisa, que no currículo pede qualquer engenharia, né? Para trabalhar na instituição bancária, porque eu acho que a gente é treinado para resolver problemas. E isso acaba que em qualquer ramo da atividade privada ou pública, isso é muito bem-vindo, né? Então, as pessoas se surpreendem que a gente se depara com um problema, parametriza ele e resolve, né? Então, acho que isso, para qualquer ramo da economia, é bom, né? E, obviamente, somando com outros profissionais. Mas, assim, eu sou extremamente realizado. Me afastei um pouquinho agora, né? Que estou nessa pauta mais de desenvolvimento econômico estadual. Também é outra coisa que foi uma grande surpresa para mim. E que eu estou também gostando muito do que estou fazendo. A sua trajetória profissional, ela foi majoritariamente na gestão pública, né? Por que isso se deu? Você acha que a gestão pública é uma opção melhor, mais interessante do que o mercado privado? Eu acho que assim, o destino foi me levando para isso. Então, eu tive a oportunidade, quando terminei o mestrado, como você pontuou aqui na Federal, inclusive foi a primeira turma do mestrado em Engenharia Urbana aqui da Universidade Federal da Paraíba, e tínhamos lá como colega, estudante também, do mestrado, o nosso saudoso Luciano Agra, que na época, logo após o mestrado, que foi em 2005, quando eu terminei, ele ficou como secretário de planejamento. E acabou que ele me convidou para ser assessor técnico dele. Isso é muito bom, essa oportunidade, para explicar esse ramo da engenharia civil pública para os estudantes e engenheiros recém-formados. Você viu que na minha passagem toda aí, profissional, foram em órgão da administração pública. Então, existe uma gama de concursos específicos. Então, assim, eu sou concursado do Poder Judiciário Federal, TRT 5ª Região, mas hoje eu já estou na Paraíba, vim para o TRT 13 e consegui agora, estou no TRE daqui. Então, uma carreira que chama Analista Judiciário, apoio especializado em Engenharia Civil. Foi isso que você leu aí. Então, é um concurso para engenheiros civis daqueles tribunais, porque esses tribunais, eles têm, para o TRT da Bahia, tinha
mais de 80 prédios da Justiça do Trabalho ao longo de todo o território do estado da Bahia, né? Então, esses prédios precisam ser construídos, esses prédios precisam ser mantidos, né? As reformas. Então, é para isso que serve a engenharia. É um corpo muito reduzido. Para o território da Bahia todo, tinham 2 engenheiros civis, né, na época. No concurso só chama 1 ou 2. Então, é um ponto negativo. Você tem que ser primeiro, no máximo, segundo colocado no concurso. Mas é só estudar que passa. E isso tem no Brasil todo. Todos os TRTs, TREs, TRFs, Supremo Tribunal Federal, todos esses órgãos, eles têm isso. Na carreira, a nível de município, aí o poder executivo, eu acho extremamente mais prazeroso, né? É onde a gente vê realmente, a gente pode se envolver com grandes projetos. Me lembro quando eu entrei lá em 2005, já nos deparamos com o conjunto Gervásio Maia, que na época já foi o maior conjunto habitacional feito lá pelo governador Ricardo Coutinho. E eu tive a sorte, assim, eu acho que eu agradeço imensamente, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Luciano Agra e João Azevedo na mesma sala. Nós dividimos lá uma salinha de 3x3 e eu ficava ali escutando aquelas mentes extremamente mais experientes e evoluídas, discutindo os destinos e o planejamento urbano do município de João Pessoa. Então eu me lembro que a gente caminhava em algumas regiões do município, eles dizendo, e eu no carro só ali escutando, e hoje eu passo lá e vejo que a região já está toda urbanizada e que aquelas decisões foram tomadas ali, foram ditando o destino para onde a cidade cresceu, né? E o pessoal que foi alocado no Gervásio Maia, muitas dessas famílias não tinham casa. Era um problema grande, a gente tinha, eu acho que na época, uns 7 acampamentos. É hoje que a gente não tem mais isso em João Pessoa. Então hoje a gente tem comunidades, habitações ainda precisando de... Mas antes não, a gente tinha aqui, talvez o mais jovem não lembra, mas acampamentos, eram barracas de lona espalhadas em vários bairros da cidade. Então aquele conjunto de Gervásio Maia, de uma vez só, ele acabou com tudo isso. Então aí envolve um trabalho social, mas do ponto de vista de engenharia, a gente trabalhou com o que ali? Definição de área, desapropriação, avaliação dessas áreas de imóvel para a desapropriação. Eu estou dizendo os segmentos que a engenharia participa nesse processo. Então, já é um colega nosso de engenharia que faz a avaliação do imóvel, que é fundamento para poder ter o decreto de desapropriação. A partir daí entra topografia, entra desenvolvimento de projetos de infraestrutura, pavimentação, drenagem e outros colegas nossos, rede elétrica. Aí, para as unidades habitacionais, os projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidráulica. Então, a gente coordenou, eu fui lá e, na época, criou-se a Secretaria de Habitação, que não existia, e João Azevedo foi o primeiro secretário de Habitação em João Pessoa. E ele me convidou, e naquela oportunidade, acho já em 2006, eu fui o diretor de planejamento dele. Então, eu coordenava a equipe de engenheiros e arquitetos, que a gente desenvolvia todas essas peças técnicas até o momento de ter a licitação. Então, a gente dava orçamento de obras, especificação, todos os projetos de infraestrutura e das unidades habitacionais, e a partir dali iniciava a construção. Então, assim, eu tive a oportunidade de já começar com, na época, acho que, se eu não me engano, o maior projeto habitacional do Brasil, né? Então, assim, para a carreira profissional foi muito bacana. Em seguida, eu já tive a oportunidade do outro concurso que eu comecei a estudar e fui passando, esse Ministério da Integração Nacional, ou seja, eu tive a oportunidade de trabalhar na maior obra hídrica da história do Brasil, que foi a obra da transposição de São Francisco. Então, eu comecei lá em Salgueiro, no interior do estado de Pernambuco, onde tinha o eixo norte, que já estava começando, o eixo leste ainda estava, isso foi já em meados de 2008 ali. E esse trecho que vai de Custódia, Sertânia, Monteiro, nem existia ainda. Então, assim, a gente foi iniciando, aí é um outro magnitude de projeto. Eu fiscalizava lá pelo Ministério a construtora OAS, que é uma construtora da Bahia, muito grande, quem era responsável pelos 2 lotes, Custódia, Sertânia, Monteiro, né? Então, a gente teve a oportunidade e eu morei em Monteiro, né? Aí é o início da carreira de engenharia. A gente vai para o trecho, como chama, né? Então, a obra era... A gente fiscalizava lá em torno de 60, 70 quilômetros do canal da transposição e desde o início, de que não tinha ainda uma única escavação iniciada, né? E aí eu tive a oportunidade já agora na Cinep de visitar Monteiro para uma outra oportunidade lá, no abatedouro lá que a gente ajudou a reiniciar a operação dele, de visitar o desemboque do Rio São Francisco, da transposição no leito do Rio Paraíba, né? Então, para mim, foi um momento muito emocionante e gratificante profissionalmente. Eu fiz até esse registro lá no meu Instagram, que realmente, profissionalmente, ver aquilo acontecer. E por isso que eu costumo dizer que
a engenharia civil dentro do poder executivo, né? Para quem não conhece, prefeituras e governo de estado, ele traz essa realização profissional de você poder se envolver com grandes projetos e ver o retorno social daquilo, né? Então, assim, é a engenharia em sua essência, né? Como na história da humanidade inteira aconteceu. Então, Impactando a vida. As vidas das pessoas. Então, assim, realmente ali foi uma obra muito importante que eu tive, assim, a honra e prazer. Eu fui muito sortudo na minha vida, assim. Deus vem me ajudando bastante. E ainda tem mais outro projeto grande que a gente vai falar agora, que é o Polo Turístico Cabo Branco. Esse atravessou vários governos sem sair do papel. Por que saiu do governo de João Azevedo? Qual foi o diferencial? É um projeto, assim, acho que toda a população da Paraíba já ouviu falar disso desde o governo de Buriti. E curiosamente, quando eu estive na prefeitura, até eu falei recentemente com um engenheiro, outro colega nosso, engenheiro Roberto Gadelha, que era o chefe da UEM na época, que era uma da prefeitura da CEPLAN. E esse projeto do Polo já tinha caído no meu colo lá. Assim, eu me lembro que ele ia ter uma reunião com o José Maranhão, governador, e disse: Rômulo, era uma sexta-feira, ele me deu 10 volumes de um projeto assim, ele disse: dá uma estudada aí esse final de semana, faz um resumo que segunda-feira eu vou ter uma reunião com o governador. E eu queria encontrei com ele essa semana e fui dizer: ó, você não lembra, mas você me colocou no meu colo no projeto Costa do Sol, em 2005, e foi o primeiro contato que eu tive com esse projeto. E ali não avançou mais uma vez, e agora, mais uma vez, fui presenteado com o governador João Azevedo para poder tocar esse grande projeto, né? Então, o que é que a gente... a engenharia novamente atuando, né? Identificar o problema, parametrizar tudo que precisava ser resolvido do ponto de vista técnico. Tinha muita coisa que precisava ser resolvida do ponto de vista técnico, patrimonial, com órgãos ambientais, aí diálogos. Existe uma área na engenharia, nas disciplinas técnicas, chamada gerenciamento de projetos. E tem uma das dimensões lá que se chama gerenciamento de stakeholders. Eu costumo dizer que o projeto do Polo Turístico é um case assim, de você dar uma aula só sobre gerenciamento de stakeholders. E são stakeholders, são essas partes interessadas. Quem são aqui no caso da Paraíba? O Ministério Público Federal, o Ofício do Meio Ambiente, aí tem o IBAMA, a gente tem a SUDEMA, a gente tem as comunidades tradicionais locais, a gente tem a prefeitura, a gente tem os empresários que adquiriram os primeiros editais lá em 1988, que são empresários com condições, empresas grandes, que judicialmente alguns governadores tentaram fazer esse embate judicial. Injustiça, você sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Então, 10 anos na justiça é um tempo extremamente rápido. Só que para um projeto como esse, não é. Então, assim, eu acho que o diálogo desses stakeholders, eu acho que foi colocar todo mundo na mesa, aí conversando de um em um. Por exemplo, sobre esses empresários que adquiriram esse edital lá atrás, a gente construiu num diálogo com o Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado, Controladoria-Geral do Estado, uma proposta de lei que foi para a Assembleia Legislativa aprovada, em que deu-se um prazo de 6 meses para os empresários que adquiriram lá em 88 e quisessem empreender, apresentar o projeto. Então, para a gente, não precisa ser um projeto desenvolvido e atraído por a gente necessariamente. O que é que a gente quer? A gente quer que ali, que a vocação que foi o Estado escolheu para aquilo, existisse aquele resort e que ele gerasse emprego, e ali será um ponto propulsor da nova era turística do Estado da Paraíba. Se tem alguém daqui que quer investir, que está lá, apresenta o projeto e apresenta como vai fazer, ok. E em razão disso, prorrogamos por mais 6 meses. Em razão disso, apresentaram projetos aqui, eu acho que 4 projetos desses empreendedores lá de trás. Então, mais um outro conflito que a gente evitou. Então, para os que não apresentaram, aí sim a gente avançou. E hoje a gente já está aí, eu acho que vamos, nas próximas, dia 24 de março, a gente já vai assinar o 9º empreendimento. Então, a gente já vai passar de 2,5 bilhões de reais de investimentos atraídos para o Estado. Então, é um outro trabalho interessante, né? É unir a engenharia com uma outra área nova, né? Que é de desenvolvimento econômico. Convencer investidores que é bom investir na Paraíba. Aí eu vou entrar agora numa outra área. Por quê? Aí o dever de casa que o governo do Estado, agora todo o time do Estado e o governador João Azevedo, que é outro engenheiro civil também, foi meu chefe, soube conduzir muito bem. Então, a primeira, eu costumo dizer que na iniciativa privada existe o CEO, que é o executivo da empresa, da mesma forma que na administração pública também.
Às vezes a gente não costuma olhar com esse foco. Mas assim, esse ajuste das contas, despesa e receita, isso é um executivo. A gente não costuma ver isso na administração pública. Geralmente é um político que é eleito e que não tem menor afinidade aos números, né? No nosso caso, não. Foi um governador que teve que aprender política, porque ele não era político, mas que essa outra parte aqui conhecia, eu digo, na Paraíba, que não existe outro com a experiência que ele tem, dos grandes projetos que já tocou aqui no estado. Então, assim, toda a habilidade política e decisão de fazer, mesmo ao longo do projeto, que a gente tem toda essa conexão com diversas secretarias, então isso foi um projeto que transitou transversalmente em todas as secretarias de forma extremamente prioritária, por determinação dele. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Se fosse só a minha ação técnica, não sei se com outro governador aconteceria, porque em muitos momentos eu precisei de que ele desse um empurrão, né, para transitar isso em todas as outras secretarias. Então, assim, o polo para ele foi prioridade máxima. Se eu tivesse aqui hoje com um investidor lá em São Paulo, o doutor João, estou com uma pessoa aqui que eu preciso ir para a reunião agora. Ele falou, em 5 segundos ele estava lá apresentando a reunião e fazendo a defesa do estado da Paraíba como poucas pessoas fazem, com números mostrando. Então, e para esse convencimento dos investidores, vamos lá, vamos dar um exemplo, Tauá Resort. Como a gente convence alguém a investir 650 milhões de reais aqui no estado da Paraíba num resort? O Tauá vem de onde? Ele é de Minas Gerais, né? Originalmente de Minas Gerais, só que ele tem empreendimentos em Minas Gerais, em Goiás, em São Paulo e acho que sim, nesses 3. São empreendimentos gigantes e ele não tinha um produto no Nordeste. Então, hoje o Tauá no Brasil, de empresas brasileiras da hotelaria, ele é o mais consistente. Então, ele, o Salinas, lá de Alagoas. Então, esse convencimento dele de vir para cá, né, assim, aí na outra estratégia que a gente mapeou os principais eventos nacionais que estavam todos os investidores de hotelaria. Então, desde 2019, a gente começou a frequentar um corpo estranho lá nesses eventos. A gente ia com stand lá, polo turístico, pré-meditado. Então, a gente ia lá com stand, polo turístico, as pessoas passavam, esses grandes marcas. Todas essas, hoje no Brasil, todas as empresas de hotelaria, todas as marcas que você conhece o polo turístico Abramo. Mas no primeiro ano que a gente foi, as pessoas passavam, olhavam, um governo aqui num evento privado, o que é isso? Estou maluco. A gente é ousada. Eu quero apresentar o projeto aí no evento de vocês. Então a gente apresentou, aí pronto, 2020 novamente. Aí 2020 já começaram a conhecer, pronto. Aí, a partir daí já veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro. Muita gente que a gente encontrou nesse empreendimento. E deu essa chancela. E os números do Estado, hoje, né, economicamente, a gente está vivendo o nosso melhor momento, né, um momento excepcional. E não é só de falar, né? Então, eu tenho 46 anos, assim, eu nunca tinha escutado em algum momento dizer que a Paraíba foi quem mais cresceu sua economia no Brasil, todos os estados. Aconteceu agora em 2024. Então, não é conversa, não. Está lá o indicador, né, feito pela equipe econômica do Banco Brasil, de São Paulo, não é daqui, e dizendo o estado da Paraíba, 6,6%. Que alguém pode pensar, não, mas a Paraíba cresceu porque o Nordeste cresceu, porque o Brasil cresceu. Mas a Paraíba cresceu 6,6%, quando o Nordeste cresceu 3,2%, então foi o dobro. Às vezes você vê a notícia, o estado de Pernambuco cresceu acima da média do Nordeste. Não, nós crescemos o dobro na média do Nordeste. E quase o dobro do que o Brasil cresceu. O Brasil cresceu 3,5%, 3,6%, a gente cresceu 6,6%. Então, assim, é uma coisa que foi objeto até de matéria de um economista, o Écio Costa, aqui de Pernambuco, que é economista da CBN, alguma coisa do tipo. E, ele fez até um trocadilho lá, que é o tigre asiático que nós somos, meu Deus, como foi o que ele falou? Onça nordestina, alguma coisa do tipo assim. Fez um crescimento num padrão. Então, assim, a gente descolou mesmo disso. Então, a infraestrutura em uma empresa de São Paulo, que é quem avalia isso, a melhor infraestrutura do Norte-Nordeste, a melhor segurança pública do Norte-Nordeste. Então, isso são indicadores não produzidos por nós, por empresas privadas, inclusive, e que facilita muito. Hoje a gente escuta muito nessas reuniões com investidores, dizendo assim, a pergunta, ele chega na reunião e diz, o que é que está acontecendo aqui na Paraíba? Que todo mundo quer vir para cá. Pronto. E aí está surgindo agora um novo efeito. O paraibano está começando a se assustar com isso. Exatamente.
Então a gente já está escutando agora as Vai críticas. falar sobre isso já já, porque antes eu queria saber sobre a Missão Paraíba, né? Você fez parte de uma comitiva junto com o governador João Azevedo e outras autoridades, que foi a Portugal para participar de vários eventos e buscar mais investimentos aqui na Paraíba. Isso aconteceu na segunda semana de março, se não me engano, né? Isso. Nós fomos, é o maior evento de turismo de Portugal e um dos maiores da Europa, né? A BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa. É uma feira que acontece de terça a sexta-feira lá, onde tem todos os players da Europa estão lá, de Portugal, mas também companhias aéreas, as principais redes de hotelaria. Mas na segunda-feira, o ano passado já é o segundo ano que a gente está participando. É como se agora o momento da Paraíba, assim, o polo não foi para lá com a missão de atrair investidor, não. O polo está resolvido. Inclusive o nosso o grande parceiro para o Nordeste, que é o Banco do Nordeste, ele vem com linha de crédito para todo esse empreendimento do polo turístico Cabo Branco. Então, assim, nós não precisamos de investidores, nós não precisamos de recursos e poucas oportunidades restam para novos empreendimentos, novos hotéis. Então, assim, a missão principal do polo lá e do Estado não foi nem atrair investidor para o polo mais não. Agora foi para comunicar ao mundo e à Europa que existe o polo turístico agora. Que a Paraíba agora está agora com esse novo empreendimento, mais 14 mil leitos de resort sendo construídos, leitos de resort de alto padrão, com um produto de oferta turística que nos coloca numa competitividade agora com os demais estados do Brasil para atrair turista internacional. Hoje, do nosso turista todo que a gente recebe aqui na Paraíba, 1,7% é estrangeiro. 1,7%. Por que é bom trazer o turista estrangeiro? Hoje, o turista que a gente recebe aqui, ele deixa na cidade algo em torno de R$160 por dia. Nos estados vizinhos, isso já é o triplo, é 450, R$500. E para um turista estrangeiro, isso ainda é maior ainda. E o que é esse recurso? É o recurso que ele deixa na cidade, nos bares, restaurantes, no artesanato, nos guias turísticos, nos passeios turísticos, nas visitas que vão fazer para o interior do estado, que essa é uma missão nossa também. A gente vai receber um fluxo grande de turista agora ali no polo, mas a gente vai apresentar a Paraíba inteira, né? Por isso que tem diversos outros projetos em desenvolvimento ao longo de todo o estado da Paraíba. Então, é uma virada de chave qualificada. E que turista, já entrando na preocupação da população. A gente estudou o que aconteceu no Rio Grande do Norte, em diversos estados do Brasil. Visitamos Gramado, visitamos Olímpia, lá em São Paulo, que é um case fantástico de turismo. É uma cidade de 55 mil habitantes que recebeu 4,8 milhões de turistas em 2024. Vou repetir. Nossos colegas são engenheiros, são bons de conta. Sim. Cidade com 55 mil habitantes recebeu 4,8 milhões de turistas em 2024. Você sabe quanto a Grande João Pessoa recebeu agora em 2024, batendo todos os recordes? 1,6 milhões. E nós somos uma cidade com a Grande João Pessoa com quase 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes. Com infraestrutura, com oferta de serviços de saúde, abastecimento, água, pavimentação. E eu fui nessa cidade lá, esperando encontrar o caos, né? Conversei com o prefeito, conversei com o secretário de turismo, conversei com os empresários, conversei com o cidadão. E, volto a dizer, uma cidade muito pequena, sem aeroporto. Foi lá que eu ganhei força no convencimento sobre por que vim para Paraíba. Quando eu conversava na Paraíba sobre o polo turístico, minha energia ia embora. Porque o paraibano falava assim, não acreditava muito no projeto, e tem razão disso, fazia muito tempo. E sempre citava aquelas coisas. Mas o nosso aeroporto é pequeno. Não, mas a nossa estrada. E eu fui ver que não, essa cidade nem aeroporto tem. Eu, para chegar lá em Olímpia, eu levei 9 horas, que eu tive que ir para São Paulo. De Campinas, fui para São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, peguei 1 hora, um pouco de carro, para poder chegar lá em Olímpia. Então, a cidade... Como a gente define o perfil do turista? Eu vou fazer um exemplo. O que é que tem lá em Olímpia? Por que dá tanta gente? Como é que foi a história da Olímpia? A gente foi lá pesquisar. Foram fazer uma perfuração de poço de petróleo e acharam água quente. Dessa água quente, o cara fez um parque aquático, e daí criou o maior parque aquático dos maiores lá de São Paulo, que chama Termas Laranjais. E água quente. Você diz, não, então é porque a cidade é muito fria e com água quente ficou bacana. Não, é igual a Mossoró, mesma coisa de Mossoró.
É a cidade muito quente e água muito quente. Então, funcionou. Só esse Termas Laranjais recebeu 2 milhões de turistas em 2024, passando na catraca dele, só para entrar nele. 2 milhões, dentro desse parque aquático do ano. Foi tão bom que a cidade fez outro, Hot Beach. E esse Hot Beach mais 1 milhão. Então, assim, desses 4,8 milhões que eu falei, 2 milhões foi nesse parque aquático e 1 milhão nesse aqui. E a cidade tem 35 mil leitos de hotéis. 35 mil leitos de hotéis. João Pessoa, 1 milhão de habitantes, 13 mil leitos de hotéis. 1,6 milhão de turistas. Então, assim, por que é que eu gosto desse exemplo? Para desmistificar esse medo que as pessoas acham que vão ser 1 milhão de pessoas agora de uma vez na rua, num canto só. Outro exemplo, Gramado. Gramado é uma cidade com 40 mil habitantes. Você já visitou Gramado? Já. Pronto. Você sabe quantos turistas Gramado recebeu? Em 24 não, porque teve o problema. Em 2023, 8 milhões de turistas. Então, é muita gente? É muita gente. Você viu a cidade, as ruas totalmente lotadas? Não, viu cheias. Mas eu estou falando de uma cidade de 40 mil habitantes. Eu não estou falando de uma cidade de 1 milhão de habitantes. Então, assim, não é o que vai acontecer aqui. Eu reverto essa colocação, assim, é a afirmação que eu faço, nós ficamos para trás. Não tem justificativa para João Pessoa só ter 1,5 milhão de turistas. Porto de Galinhas, uma praia em Pojuca, numa cidade de 90 mil habitantes, recebeu 1,5 milhão de turistas. Tem 15 mil leitos de hotéis lá. Bom, uma das preocupações do paraibano, do pessoense principalmente, é com o alto fluxo de turistas que está projetado para quando o polo turístico Cabo Branco estiver funcionando a plenos pulmões ou a pleno vapor. Isso porque somente um dos empreendimentos, que é o Aquaí, ele projeta a visitação de 1 milhão de turistas por ano. Então nós temos já 8, serão 9 empreendimentos, então o fluxo de turistas vai aumentar bastante. O que é que nos garante, Rômulo? Nós teremos esse turismo com sustentabilidade. Vamos lá. Vou falar inicialmente sobre o perfil do turista que a gente trabalhou para vir. Primeiro, antes de falar de quantitativa, eu vou falar qualitativamente. Então, o que é que aconteceu lá com a cidade de Olímpia em Gramado? Se você parar para perceber o mix de equipamentos, que a gente chama, lá em Gramado você vai ter museu de cera, tem pista de gelo, um parque aquático indoor. Lá em Olímpia, um parque aquático, outro parque aquático, levaram no negócio do dinossauro também, um museuzinho de dinossauro lá. Então, que tipo de Beto Carreiro, né? Estava comentando, só Beto Carreiro recebeu 2,5 milhões o ano passado. Qual é o turista que vai para ali? É o turista familiar. É o casal e alguns filhos, porque são atrações muito infantis, podemos dizer assim. Sem criticar, é só definição. O que é que aconteceu, por exemplo, com Pipa? Qual foi a proposta lá? É outra proposta. A gente não poderia ter escolhido aqui também para cá? Poderia, mas não foi o que a gente escolheu. O que é que a gente escolheu para o polo? O Resort Tauá, se você visitar, ele tem, por exemplo, uma cidade que ele chama de Divertópolis lá dentro. É um gigante para crianças de 0 a 3, de 3 a 6, etc. Ou seja, um parque aquático indoor, vai ser o maior da América Latina. Então, além de todos esses resorts, um parque aquático e um parque temático. O que é um parque temático? É um mini Beto Carreiro, vamos dizer. Tem montanha-russa, aquelas coisas todas. Não é de Disney não, mas é um parque seco. Então, o que é e o centro de convenções, que é um equipamento do polo. O que é que esses equipamentos atraem? É esse turista também, familiar, é natural que vem para cá. E o centro de convenções é um turista de evento, que inclusive o ticket do turista de evento é muito mais alto que todos os outros. Ele costuma deixar até R$800 dia, um congresso de medicina, um congresso de cirurgião plástica. Então, são pessoas com maior poder aquisitivo. E por que a gente fala sempre nesse perfil e nesse ticket, né? Porque é o que vai ficar na economia para a cidade. Então, a gente precisa gradativamente trazer um turista com maior poder aquisitivo para ele movimentar nessa economia. E o perfil dele vai ser esse. Não vai ser o turista de balada que vai vir para cá. Então, esse é um ponto para a gente esclarecer. Do ponto de vista de sustentabilidade, que a gente nem comentou, a gente está desenvolvendo um grande projeto chamado Pré-Amar com as universidades e o IFPB, o FPB e o IFPB, que a gente está já foram 10 milhões que o governo está financiando esse projeto, que de regeneração dos recifes naturais, que ali na frente a gente tem o nosso Caribe, né? Então a gente tem um projeto já está em curso isso. A gente vai fazer recifes artificiais, que a gente vai afirmar, aí tem todo um time de engenharia pesquisando já lá, um bloco de concreto enorme com furos específicos que vão ser mergulhados em alguns pontos aqui na nossa praia, que aí a natureza transforma no recife
visivelmente você não vai ver que é artificial. Aí o turista vai para lá fazer o mergulho esporte, contemplativo, e desafoga um pouco os recifes naturais. Então, além da gente estar fazendo um projeto de regenerar os naturais, vai criar os recifes artificiais para que ele direcionar isso para lá. E o museu subaquático. Eu não sei se no Brasil tem, mas lá no Caribe tem. E esse tema desse museu subaquático a gente vai definir também junto com a sociedade. Qual vai ser o tema? A gente vai contar que história debaixo d'água. Então é mais um produto que a gente tem. E isso, novamente, vai definir um perfil de turista que a gente quer também. A gente vai atrair esse turista que tem curiosidade. Esse projeto vai ser continuado. O turista vai lá conhecer, vai mergulhar, vai ver as estruturas que tem lá. Então, e os professores todos ensinando o que é que está acontecendo ali de regeneração, o porquê daquilo. Então, isso também é posicionamento. Qual é o turista que a gente vai trazer para cá? É com esse perfil, que também é um turista consciente, né? Um turismo regenerativo, de alto poder aquisitivo, que hoje, depois da pandemia, todo mundo quer buscar esse tipo de turismo. E do Parque das Trilhas, que ali tem. São 578 hectares, que é a maior reserva ambiental em área urbana da Paraíba. Lá, a gente vai desenvolver um projeto para ecoturismo, vai regenerar aqueles rios que estão lá, o Cuiá, o Jacarapé, o Rio Aratu. Então, tem que criar uma escola de gastronomia e hotelaria para formar ali aquela comunidade Aratu, Cidade Verde, toda aquela... E a gente faz questão que essa escola fique na comunidade Aratu, para que a gente insira os pescadores que estavam na orla de Jacarapé, né? Então, estão lá há 30 anos e houve uma ação do IBAMA, junto com o Ministério Público, já transitado e julgado, de tirá-los da orla. Então, uma insegurança jurídica enorme. E a gente entrou nesse debate e convidou os pescadores a fazerem parte do polo turístico. Então, assim, ao lado do Parque Aquático, vai ter lá a Vila dos Pescadores. Que a gente entende que é a história, a gente não pode chegar mudando a história do que estava lá. Então, eles vão ficar lá, eles vão ter a moradia garantida, eles vão ter uma parte comercial que a gente está fazendo, por onde o turista vai sair do Parque Aquático para ir para a praia, vai passar na frente do comércio dele. Então, eles vão comercializar pescado para todos aqueles resorts que vão estar ali. Os filhos deles vão ser guias turísticos para mostrar aquela região que ninguém conhece mais daquela região do que eles, né? Então, passeio de barco. Então, isso já está acontecendo. Essas obras vão começar nos próximos meses dessa Vila dos Pescadores também. Então, é todo esse conjunto de coisas que a gente está criando um posicionamento sobre que turista a gente quer trazer. É exatamente nisso que você falou, que é um turista que tem um olhar na sustentabilidade social e ambiental. Muito bem. Rômulo, a gente poderia conversar muito mais, né, sobre polo turístico, sobre indústrias, enfim, mas o nosso tempo esgotou. Eu queria me agradecer pela sua presença aqui no CREAPod. Eu que agradeço e eu espero parabenizar o CREA por criar esse tipo de debate. A gente tem que mostrar aos jovens estudantes e jovens engenheiros as opções de mercado de trabalho que tem, né? Então, Que são muitas, né? São muitas. E o serviço público é muito carente desse tipo de ajuda da engenharia. Bom, o CREAPod de hoje fica por aqui, mas você se liga nas nossas redes sociais que nós sempre temos novidades. Até a próxima.